Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai falar sobre mais um assunto filosófico e especificamente do campo da filosofia moral, que é justamente sobre uma dúvida muito comum, uma dúvida que sempre está na boca do povo quando a gente vai falar de ética, de moralidade, do certo e do errado, que é a seguinte, afinal, ética e moral são a mesma coisa? E bem, para entender exatamente por que essa dúvida é tão recorrente, a gente tem que primeiro assumir o fato de que geralmente as pessoas, quando começam a estudar filosofia moral, quando elas começam a estudar ética, moralidade, enfim, geralmente lá na escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, elas são apresentadas a algumas ideias bem abrangentes sobre essas diferentes correntes de pensamento e sempre quando a gente vai estudar filosofia a gente tem essa mania de situar as coisas em suas definições, correto? Pois bem, o fato é que se tornou uma espécie de costume definir ética de uma forma e definir moral de outra forma, a despeito de as definições etimológicas, a etimologia de ambas as palavras, uma grega e outra em latim, elas serem bastante similares e isso por si só já seria um ponto a favor para não haver distinção. Mas como essa distinção ocorre, especialmente em âmbitos de ensino fundamental e médio, até por uma questão, talvez por um modismo dos professores em fazer isso, vamos tentar entender a partir de uma nota de rodapé que está nesse livro aqui, né, do Ética e Animais, do professor Carlos Naconeci, que já participei de uma mesa com ele, a gente já trocou várias ideias sobre animais, enfim. Mas no primeiro capítulo ele tem uma nota especificamente sobre a eticidade, a moralidade, enfim, que eu vou ler aqui com vocês para a gente tentar entender o que está em jogo aqui quando essa distinção entre ética e moral ela é feita por diferentes filósofos, professores, enfim. Então vamos ver o que está em jogo aqui. Eu vou ler essa nota de rodapé, não se assustem se acharem extensa, mas ela vale muito a pena para a gente entender por que essa distinção é muito feita e por que algumas pessoas às vezes valorizam a ética ou desvalorizam a moral, enfim, sempre tendo alguma ideia pré-concebida sobre essas palavras, né? O que o professor Naconeci está falando? Há uma interpretação que vincula a moral a regras ou convicções de conduta correta, pessoal ou social, e ética a uma reflexão filosófica sobre a moral. Para outra interpretação, né, pessoal? Moral e ética significam a mesma coisa. Frequentemente utiliza-se a palavra ética como sinônimo do que anteriormente chamamos de amoral. Ou seja, esse conjunto de princípios, normas, preceitos e valores que regem a vida dos povos e dos indivíduos. A palavra ética procede do grego ethos, que significava originalmente morada, lugar em que vivemos, mas posteriormente passou a significar o caráter, o modo de ser que uma pessoa ou um grupo vai adquirindo ao longo da vida. Por sua vez, o termo moral procede do latim mos, mores, que originalmente significava costume, mas em seguida passou a significar também caráter ou modo de ser. Desse modo, ética e moral confluem etimologicamente em um significado quase idêntico. Tudo aquilo que se refere ao modo de ser ou caráter adquirido como resultado de pôr em prática alguns costumes ou hábitos considerados bons. Segundo a primeira interpretação, os termos moral, referente a códigos de conduta concretos, de um lado, e ética, da filosofia da moral, de outro, corresponderiam a dois níveis distintos de pensamento e linguagem. Assim, chamamos de moral esse conjunto de princípios, normas e valores que cada geração transmite à geração seguinte, na confiança de que se trata de um bom legado de orientações sobre o modo de se comportar para viver uma vida boa e justa. E chamamos de ética essa disciplina filosófica que constitui uma reflexão de segunda ordem sobre os problemas morais. A pergunta básica da moral seria então: o que devemos fazer? Ao passo que a questão central da ética seria antes, por que devemos? Ou seja, que argumentos corroboram e sustentam o código moral que estamos aceitando como guia de conduta. Então, pessoal, a gente vê aqui que
essas diferentes significações para ética e moral, elas são até bastante corriqueiras, talvez, eu não sei, pelo menos a partir de vocês, nas considerações que vocês têm sobre esses termos, mas é muito comum quando a gente está recém ensinando uma pessoa sobre filosofia moral ou filosofia da moral, que a gente comece por essas palavrinhas simples, ética e moral. Qual a diferença entre ambas? E embora diferentes pessoas, diferentes autores, diferentes comentadores de filosofia consigam dar uma definição aproximada de um entendimento específico, de acordo com a lógica de um autor, de acordo com a forma como aquele autor utiliza ambas as palavras, o fato é que quando há essa distinção costuma ser entendendo que a moral seria esse conjunto de valores, esse conjunto de ideias, conjunto às vezes até de preconceitos, né, que uma sociedade adquire, que uma sociedade mantém, e que essas normas, valores, essas diferentes considerações sobre o mundo, o universo e tudo mais, elas vão passando de geração a geração, ou seja, elas são, em regra, tradicionais, elas são adotadas ao longo do tempo por uma cultura, por uma sociedade. Então é muito comum que as pessoas, quando fazem a diferenciação entre ética e moral, que elas situem a moralidade nesse lado dos costumes, nesse lado das boas práticas ou más práticas, às vezes fazendo algum juízo de valor de que a moralidade é sempre boa ou sempre ruim, ou é totalmente indiferente em termos últimos, né, que aí a gente pode entrar num relativismo moral ou num relativismo cultural. E geralmente do outro lado, né, se vê a ética como essa disciplina de reflexão sobre os costumes, sobre a moralidade. A ética então seria uma disciplina filosófica, ela seria uma forma de conceber a moralidade, de refletir sobre a moralidade. A questão que a gente pode se colocar aqui é que será que essa distinção ela faz sentido hoje em dia? Será que ela alguma vez fez sentido? Será que essa é uma distinção necessária em termos de pesquisa filosófica, de discussão filosófica? Bom, se eu fosse dar uma resposta, eu poderia dizer perfeitamente que é bastante interessante para uma pessoa que recém está começando a pensar a filosofia moral, que elas comecem a se situar, né, de uma forma aproximada sobre esses diferentes conceitos para poder entender o que está em jogo quando a gente está falando de filosofia moral ou de ética. Ou seja, para um leigo parece ser bastante interessante que ele consiga separar o joio do trigo, né? Nesse sentido de que, bom, nós viemos aqui para debater a filosofia da moral, nós estamos falando aqui especificamente estamos tateando, né, uma área da filosofia que está preocupada com entender essas diferentes dinâmicas morais da sociedade e tentar traçar algumas regras, alguns princípios, algumas normas, valores que poderiam ser universalizáveis, que poderiam ser aplicáveis a diferentes culturas, ou então refletir mesmo se a moralidade é sempre um produto cultural ou se ela pode ser objetiva num nível universal. E que para entender esses trâmites, esses detalhes próprios da ética, da metaética, da ética aplicada, enfim, da bioética, enfim, é interessante, parece ser realmente muito interessante como um artifício para ilustrar para um leigo em filosofia o que a gente está tentando fazer quando a gente está falando de moralidade em termos filosóficos. Assim, um leigo em filosofia, ao ver essa diferenciação entre ética e moral, vendo a ética como uma área de pesquisa e a moral como os costumes de uma época, o leigo pode facilmente explicar para seus pares, outros leigos, ou para ele mesmo ao tentar compreender o que ele está fazendo quando está falando de filosofia da moral, ele consegue compreender que a filosofia, a ética, a moralidade em termos filosóficos, ela é algo em específico, ela é algo originário, é algo que está tentando pensar a sociedade quase que sociologicamente, ainda que não especificamente em termos sociológicos. Ou seja, quando passar na cabeça do leigo o termo ética, ele vai conseguir pensar, esses caras aí, se eles estão falando de ética, eles estão falando justamente desse grande debate de ideias, dessa grande área de investigação do pensamento filosófico sobre quais são as coisas certas a fazer, o que é justiça, o que é o bem, o que é o mal, enfim. É algo muito mais específico, é uma forma de investigar e entender a realidade que é própria. Não é algo tão
amplo e tão às vezes nebuloso ou meramente culturalmente definido como a moral, que seria essas práticas que as pessoas têm, que os medievais tinham na sua época de, sei lá, queimar bruxas, que os antigos tinham de praticar sodomia sem qualquer problema ou de escravizar pessoas só porque perderam uma guerra, que atualmente nós temos no nosso mundo, que esse papinho aí de direitos humanos que foi consolidado e tal. Então a gente vê que essa distinção entre ética e moral acaba, assim, sendo um artifício útil para ensinar essas pessoas de uma forma imediata, de uma forma bastante simplificada, né, sobre o que está em jogo aqui. E eu mesmo passei por esse processo, eu me lembro bem, porque quando eu comecei a estudar filosofia da moral, eu comecei a fazer essa distinção. Eu sempre repetia, ética é a disciplina filosófica, moral são os costumes de uma época, de um povo, costumes daquelas pessoas em determinado contexto, em determinada história, enfim. Só que durante esses papos, esses debates, essas imersões em leituras mais específicas, como essa leitura aqui da Ética e Animais, a gente acaba percebendo que talvez, embora todas as definições que a gente utilize no cotidiano elas sejam de alguma forma arbitrárias, talvez a distinção entre ética e moral seja arbitrária demais. E uma evidência disso é o fato de que serviu como nota de rodapé explicativa para a gente entender que, bem, parece haver uma disputa ou parece haver uma simples adequação de diferentes pessoas a diferentes entendimentos sobre o que é ética e o que é moral, né? E no final do dia a gente tem um probleminha, que é justamente a falta de consenso filosófico sobre o que essas coisas significam. O próprio Naconessia aqui está falando de duas correntes sobre isso e que são talvez as únicas correntes possíveis. Uma que diferencia a ética de moral e a outra que vê que é tudo a mesma coisa, especialmente dada a origem etimológica das palavras e também porque parece que quando tu vai ler um texto filosófico da filosofia moral, tu não vê, é muito difícil ver, eu não me lembro de ter visto atualmente nos textos que eu li, um autor diferenciando ética de moral. Geralmente os autores utilizam o termo ética e o termo moral de uma forma consonante, né, fazendo com que uma coisa substitua a outra, uma coisa uma hora signifique uma coisa, que a outra palavra também consegue significar junto ao mesmo tempo. Então, não à toa a gente prefere, eu pessoalmente prefiro, né, utilizar não o termo ética nem o termo moral, mas falar em filosofia da moral, né, porque parece deixar mais claro o que a gente está tentando fazer aqui. Nós estamos tentando falar de filosofia em termos morais, ou então de moralidade em termos filosóficos, seja como vocês preferirem aí. Ou seja, o termo ética, o termo moral acaba participando desse grande balaio de termos que tem usos dos mais variados, e a amplidão da possibilidade de utilizar esses termos, ao meu ver, acaba sendo um ponto a favor de utilizar ambos os termos de uma forma consonante, né? Fazendo com que um termo possa substituir o outro sem qualquer problema, justamente por haver uma falta de consenso filosófico em torno dessas palavras. Não é, sei lá, como uma palavra bem específica que foi inventada por um filósofo específico para designar uma coisa específica, como, sei lá, Zeitgeist, para quem segue o canal aí e gosta de Hegel. E no final do dia, embora a gente tenha um argumento etimológico de que ethos e moros significam na raiz a mesma coisa, a gente também tem um argumento em termos de filosofia da linguagem, que é a ideia de que as palavras, elas significam aquilo que, no fim das contas, as pessoas estão querendo que elas signifiquem. Ou seja, o que define as palavras é o seu uso. O que faz com que os termos tenham determinado significado, né, é a sua semântica, a sua semântica adotada. Se eu quiser criar toda uma língua nova, aquelas palavras que eu criei, elas podem muito bem significar justamente aquilo que eu quero que elas signifiquem, sem qualquer problema. Da mesma forma, existem certos neologismos, certas palavras, termos que são inventados talvez todo dia, enfim, sempre tem um termo novo surgindo, que sempre significa algo que depende especificamente daquilo que as pessoas estão querendo expressar a partir daqueles termos, daquelas palavras, daquele conjunto de letras reunidas.
Então, pelo que eu já vi, inclusive eu quero trazer um texto do Peter Singer defendendo que a gente não há um bom motivo para separar ética de moral, mas pelo que eu já vi, no fim das contas, ética e moral são desses termos que a gente vai utilizar à vontade, como a gente bem entender. Então, quando vocês verem na internet alguém dizendo ética é aquilo, moral é aquilo, vocês podem contestar, sim, vocês podem perfeitamente contestar, acredito que ética não seja aquilo, moral também não seja isso, mas vocês têm que entender que, no fim das contas, é mais um caso de uso e de definições que são, sim, arbitrárias e parece não haver qualquer problema nisso desde que a gente consiga se entender. Eu, pessoalmente, não gosto de fazer essa distinção porque eu não vejo as pessoas que eu respeito do campo da filosofia moral, as pessoas que eu leio, elas geralmente não fazem essa distinção, ou se fazem, elas não saem explicando por aí que é uma distinção. A gente geralmente consegue entender a aplicação dessas palavras de ética e moral no contexto da leitura. Na conversa com algum especialista em filosofia, algum especialista da moral ou da ética, é muito comum que a gente consiga compreender o que ele está querendo dizer a partir dessa alternância de palavras. Geralmente eu nunca identifiquei um problema quanto a isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que se vocês que estão ouvindo aí, se vocês vão fazer essa distinção entre ética e moral, bem, eu recomendo que primeiro vocês expliquem para as pessoas o que vocês estão querendo dizer com cada um dos termos, mas se vocês, assim como eu, têm preguiça para ficar explicando termos que não necessitam de explicação desde que eles estejam adequados em certos contextos de fala, não tem muito motivo para fazer essa distinção, não. No fim das contas, quando a gente está falando de filosofia, quando a gente está debatendo filosofia, a gente geralmente está tratando de ética e moral como uma coisa só, que é justamente como esse campo de reflexão racional, como esse espaço de troca de ideias sobre valores, sobre costumes, né, sobre diferentes coisas que afetam a nossa vida, o nosso viver, o nosso cotidiano, que afetam as nossas práticas, a nossa ação frente a nós, frente aos outros, frente aos animais, frente ao planeta, enfim. Eu, pelo menos, não consigo imaginar aqui alguém falando de filosofia moral, querendo falar especificamente de moralidade. Esses aqui são costumes dessa época, esse aqui são o que pessoas nessa sociedade pensam. Bem, eu já diria que essa pessoa não está fazendo filosofia da moral, o que ela está fazendo é sociologia, ou antropologia, enfim. Então, em termos filosóficos, a minha posição é essa. Ética e moral não tem bons motivos para separar, não. Agora, eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês acham que é útil, é necessário separar a ética de moral? E assim, pensando em necessidade e utilidade para além de ensinar o leigo, pensando assim como campos de investigação num nível acadêmico mesmo. Academicamente, se vocês fossem escrever um paper, um artigo, um livro sobre a filosofia moral, sobre ética, o que vocês fariam? Vocês sairiam explicando: eu estou usando a palavra ética dessa forma, estou usando a palavra moral dessa forma. Será que isso ia ser necessário? Ou, sei lá, também ia ser perda de tempo, já que todo mundo no contexto ali entre os pares, com as pessoas que estão conversando, elas já vão entender mesmo. Bem, isso aqui é só mais um vídeo aí para vocês não reclamarem que eu não estou produzindo vídeo suficiente. Então eu quero saber o que vocês acham disso tudo, deixem aí nos comentários e eu vou responder todo mundo pra gente bater um papo sobre isso, mas já repito, a minha posição é que não vejo bons motivos para fazer essa diferenciação para além do lero-lero, para além de sair enrolando, para além de mostrar que, olha só, eu entendo de definições filosóficas, cara, desnecessário. Então vou ficando por aqui, pessoal, meu nome é Alisson Augusto, quem quiser apoiar esse canalzinho aqui, que mais cresce no Brasil... mentira. Vocês podem então me apoiar por alisonaugusto.com.br, meu site, e lá vocês podem escolher lá na barra de apoio, descobrir formas de me ajudar. Enfim, eu tô precisando de ajuda porque eu tô desempregado, mas vai ter muita novidade aí. Vocês já estão vendo esse papel de parede aqui, né? Essa aqui é uma das novidades. Isso aqui é outra novidade que chegou aí de presente
do Wellington Paranhos, o grande patrocinador e apoiador aqui do canal. E agora eu acho que amanhã mesmo a gente vai gravar o primeiro episódio do podcast. Eu vou trazer aí o Ramiro Pérez, colega do Altruísmo Eficaz Brasil, para a gente falar sobre um texto do Michael Hilmer, um filósofo famoso analítico aí americano acho, que é sobre o elogio da passividade, ele defendendo que nós devamos ser passivos politicamente. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui, a gente se fala, então um forte abraço e até mais.